Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? Ainda vamos estar trabalhando procedimentos de leitura. O tema desta aula será ideia central do texto. Pronto, então é uma aula que vocês já iniciaram esses estudos nas aulas anteriores, certo? Vamos dar continuidade e chamando a atenção para alguns pontos que eu pude observar nas últimas atividades. Peço que vocês prestem bastante atenção, e como eu já expliquei para vocês, essa questão da ideia central do texto, ele pode vir pedindo o assunto do texto, certo? A ideia principal do texto. Todos esses questionamentos estão se referindo ao aluno identificar a ideia central do texto, que é o que vocês estão tentando fazer nessas atividades. Agora, como eu falei antes, certo? Ao se depararem com um texto desse, vocês têm que observar todos os detalhes. Desculpa, viu, gente? Todos os detalhes do texto. Todos eles, para que vocês realmente possam identificar essa ideia central. Porque todas as outras ideias que vêm no texto, elas estão servindo como suporte para ela. Ou seja, o assunto é um só. Só que vem vários detalhes para esclarecer esse assunto, para dar suporte a esse assunto, como eu expliquei ontem. Vamos ao primeiro texto da atividade que enviei para vocês na aula anterior. Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil. Então, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. É o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo em área territorial, equivalente a 47% do território sul-americano, e população com mais de 192 milhões de habitantes. É o único país falante da língua portuguesa na América, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do planeta, resultado da forte imigração vinda de muitos países. Delimitado pelo Oceano Atlântico a leste, é limitado a norte pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino francês da Guiana Francesa. A noroeste pela Colômbia, a oeste pela Bolívia e Peru, a sudoeste pela Argentina e Paraguai e ao sul pelo Uruguai. O Brasil foi descoberto pelos europeus em 1500, por uma expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. O território brasileiro, até então habitado por indígenas, a partir daí torna-se uma colônia do Império Ultramarino português. A independência do Brasil se deu em 1822. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ambientes naturais e de vastos recursos naturais em uma grande variedade de habitats protegidos. Então, vejam, todo esse texto, apesar de ser extenso, foi falando sobre o Brasil. O nome oficial do país explicou que ele é o maior da América, ou seja, ele é o maior da América do Sul, certo? Quinto maior do mundo, que tem uma população com mais de 192 milhões de habitantes, isso atualmente já são mais de 210 milhões, certo? Veio falando sobre o Brasil faz divisa com quem? Por exemplo, países da América do Sul como Uruguai, Argentina, todas essas informações está levando a um ponto só, a uma única base, ou seja, a ideia central do texto que vocês vão ver lá na hora das alternativas. Então, quando foi descoberto, por quem foi descoberto, quando conquistou a independência, que é um país riquíssimo em recursos naturais, certo? Então, foi um texto com um único assunto. Então, o aluno que leu com atenção, ele já conseguiu captar que assunto é este. Mas eu vou lá nas alternativas para facilitar. Qual é o assunto desse texto? Então, quando pergunta-se qual é o assunto do texto, está perguntando qual a ideia central, gente, do texto. Letra A. A imigração no Brasil
Falei em imigração do texto? Falou, mas se vocês retornarem ao texto com mais tempo, vocês vão ver que foi para explicar que a população brasileira ela é multicultural, ou seja, tem várias culturas. Por isso que nós temos o negro, o branco, o pardo, certo? O indígena. Então é uma mistura de raças aqui no Brasil. Mas isso foi só um tópico para dar suporte ao assunto principal do texto. As características do Brasil. Aí eu pergunto, vocês sabem o que é uma característica? Por exemplo, vocês estão vendo aí o professor pouco aí na tela, mas dá para vocês perceber que o professor não é branco, não dá isso? Então vocês poderiam dar as características do professor falando que ele usa o cabelo curto? Pode, dá para ver daí, não é isso? Que é moreno. Então estas são as características minhas. Então você dizer como é que aquela pessoa é, como é que aquele objeto é. Letra C. O descobrimento do Brasil falou, só que foi citado lá no final, certo? Os povos indígenas do Brasil falou também, explicando que quando os europeus aqui chegaram, o país era indígena, ou seja, habitado apenas por índios. Só que, se vocês analisarem o texto com atenção, todos os tópicos do texto estavam passando para vocês características do Brasil, do país. O seu nome oficial, que é o maior país da América do Sul, que é o quinto maior do mundo em território, que tem mais de 192 milhões, certo? Que foi descoberto no ano tal, que conquistou a independência em ano tal, que é muito rico em recursos naturais. Então, tudo isso aí são características do nosso país. Se você não prestar atenção, você vai marcar a letra A, porque você vai achar o nome imigração lá, falando que chegaram muitos imigrantes aqui no Brasil, certo? Se você não prestar atenção, você vai marcar a letra C, por quê? Você vai marcar porque fala sobre o descobrimento do Brasil. Fala sobre os índios? Sim, gente. Sempre que falar em descobrimento do Brasil, os índios vão ser citados. Mas, juntando todo, o texto traz o quê? O assunto do texto são as características do nosso país. Portanto, seria letra B a primeira questão. Então, leiam bastante, gente. Leiam 1, 2, 3, 4, até compreender o texto, que vai facilitar. Não precisa pressa para responder a atividade. Segunda questão. Viajando por aí. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Então, preste atenção nessa frase. Pode ajudar uma borboleta a expandir seu território. Com o aumento da temperatura causada pelo aquecimento global, a borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Você já deve ter ouvido falar que o aquecimento global prejudica muitas espécies. Porém, um estudo feito por pesquisadores da Inglaterra e dos Estados Unidos mostrou que as mudanças no clima podem ajudar a borboleta da espécie Aricia a explicar o ambiente que vive, a expandir o ambiente em que vive. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura durante os verões dos últimos 20 anos fez com que essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além de seu habitat natural. Essa conquista é comum entre os animais, mas a Agestis expandiu seu território 2 vezes mais rápido que outros insetos, afirma a bióloga Raquel Panteno, da Universidade de York. Antes das mudanças climáticas, a flor da espécie, então não vou nem Eliatinum numularum, isso aí não vai mudar, vocês podem pronunciar da forma que vocês conseguirem, era a única que servia para alimentar a borboleta. A bióloga explica que a Aricia só não se alimentava do gerânio antes porque as regiões onde essa flor é encontrada costumavam ser muito frias. Décadas atrás, o que impedia que a borboleta conseguisse se desenvolver por lá, só com o aumento da temperatura é que o inseto pôde
variar seu cardápio e, consequentemente, seu território. Apesar de ampliar os horizontes da borboleta, o aquecimento global ainda prejudica muitos bichos. Nosso estudo mostra que as mudanças do clima mudam também as interações entre as plantas e os animais. E a consequência disso pode ser muito mais complexa do que se imagina, completa a pesquisadora. Então, o assunto desse texto é a alimentação das borboletas. Vejam só. A expansão do território de uma espécie de borboleta. Letra C, o aumento da temperatura. Letra D, o estudo das características de uma espécie de inseto. Então, vamos retornar ao texto para que possamos realmente detectar qual é a alternativa correta. Veja, o que diz aqui? Ó? Veja que essas letras aqui elas estão destacadas de uma forma diferente. Então, por esta informação aqui, ó, saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Muito importante essa dica aqui para que vocês possam realmente cravar a resposta correta. Com o aumento da temperatura causado pelo aquecimento global, a borboleta da espécie arícea conseguiu expandir. Mais uma vez, o aumento, acontece sim o aumento da temperatura, o aquecimento global, mas veja que chama a atenção que conseguiu expandir o seu território. Essa espécie específica de borboleta conseguiu expandir, certo? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, prejudica muitas espécies, porém, estudo feito por pesquisadores da Inglaterra e dos Estados Unidos ajudaram o quê? Que essa espécie aqui de borboleta expandiu mais uma vez, ó, o ambiente em que vive. Perceberam como tudo está levando para o aumento do território, a expansão territorial dessa espécie de borboleta? Tudo você aqui, ó, expandiu seu território 2 vezes mais, fez com que essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além de seu habitat natural. Então, além do habitat daquele, ou seja, daquele território que já era natural para ela, ela expandiu mais ainda 79, aumentou. Então, mais uma vez, expandiu. Você voltando, você analisando o texto, você vai realmente entender que a expansão do território de uma espécie de borboleta é o assunto desse texto. Os demais assuntos que também foram citados no texto, como a alimentação dela, o aumento da temperatura, o estudo das características de uma espécie de inseto, certo? Vieram para dar suporte à resposta correta, que seria o quê? A expansão. Então, o que é que vocês têm que ficarem atentos? Que todas essas outras informações, elas vieram para dar suporte à principal. Certo? Por isso que o que foi mais alencado, aquele que foi mais relatado no texto foi o aumento dessa espécie de borboleta, ou seja, ela conseguiu sair do seu habitat natural e se desenvolver bem, se adaptar bem a outros territórios. Então, foi a expansão do território, ela saiu do seu ambiente natural e com o aquecimento global, ela está conseguindo viver bem em outros territórios. Portanto, mais uma vez, gente, a letra B. Este é o assunto principal do texto. É o mais citado, é o mais relevante do início ao fim do texto. Pronto, eu vou encerrar a primeira parte desse vídeo para que não fique muito longo. Daqui a pouco daremos continuidade à resolução dessas interpretações de texto.